Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queríamos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar de linfomas cutâneos. Tenho comigo a doutora Mariana Cravo, dermatologista. Começo por perguntar o que é isto de linfomas cutâneos. Então, o linfoma cutâneo é um subtipo, uma variante dos linfomas. Portanto, os linfomas são tumores malignos dos linfócitos, que são células que circulam no nosso sangue, no nosso corpo, fazem parte do sistema imunitário. Normalmente, quando nós falamos em linfomas, temos a tendência a associar os linfomas dos gânglios linfáticos. No entanto, como estas células circulam por todo o nosso organismo, nós podemos ter o linfoma fora dos gânglios associados a alguns órgãos. Dentre desses, o segundo mais comum é a pele. E, portanto, quando nós temos um linfoma localizado à pele, no momento do diagnóstico, chamamos de linfoma cutâneo. Como é que se manifesta? Normalmente manifesta-se por uma alteração na pele. Portanto, os linfomas cutâneos podem ser também como os linfomas gerais de células T ou de células B, consoante a célula que dá origem, e a forma como se vai manifestar na nossa pele vai depender do subtipo de linfoma. Portanto, podem ter aspectos clínicos muito diferentes, consoante o tipo de linfoma cutâneo. Nós distinguimos dos linfomas gerais porque têm um comportamento e um prognóstico e um tratamento diferente. Quais são os fatores? Tem fatores de risco associados? Não há propriamente fatores de risco associados conhecidos nesta forma. É uma doença rara, afeta cerca de 5 a 6 pessoas por milhão de habitantes, portanto a incidência aos novos casos por ano. São doenças raras. Não está associado propriamente a um fator de risco, como pode estar associado a outros tumores. Mas o que se recomenda é um estilo de vida saudável. Agora, o fator de risco como a alimentação, o tabaco, outras coisas para já não estão conhecidos. Disse que era uma doença rara, é também de difícil diagnóstico? É de difícil diagnóstico no sentido em que a forma mais comum de linfoma cutâneo é um linfoma cutâneo de células T chamado micose fungoide. Corresponde a cerca de metade de todos os linfomas cutâneos. E a forma como este linfoma na pele se expressa numa fase inicial é muito inespecífica. Podem surgir umas manchas que muitas vezes o doente nem se apercebe, algumas vezes podem dar comichão, outras vezes nem por isso. Tem um início muito indolente e, portanto, muitas vezes o doente ou não dá grande importância, ou quando dá importância e vai ao médico, poderá haver alguma tendência a desvalorizar, até porque aquilo que o médico, quer seja o médico de clínica geral, que normalmente é a primeira abordagem do doente no sistema de saúde, vê, ou muitas vezes mesmo nós dermatologistas, são manchas na pele, às vezes clinicamente inespecíficas, que se podem confundir com outras doenças de pele inflamatórias, como a psoríase, como o eczema. E a própria doença é uma doença, como disse, de evolução lenta, e muitas vezes demora anos a manifestar-se na sua plenitude. E nesse sentido, às vezes até podemos ter a suspeita do diagnóstico, mas as biópsias que fazemos podem não ser conclusivas porque a doença não se manifestou na sua plenitude. E, portanto, nesse sentido, é uma doença de diagnóstico um bocadinho difícil. E viver com este tipo de linfoma é mais complicado? Atendendo a que o diagnóstico é mais difícil, se calhar o momento em que se chega ao diagnóstico da doença também é mais tardio, é mais difícil viver com este tipo de linfoma? De 75% a 90% das pessoas que têm este linfoma da pele, felizmente têm o que nós chamamos uma doença crónica, indolente, ou seja, que não põe em risco a vida do doente, mas tornar-se-á uma doença crónica para a qual nós não temos cura. Mas temos um tratamento de controle? Existem tratamentos, sim. No entanto, tudo o que seja doenças de pele tem sempre um impacto na qualidade de vida do doente, quanto mais não seja porque se tornam visíveis. E o impacto que tem na relação com o outro, só por si, pode alterar a qualidade de vida. Outras vezes altera a qualidade de vida pelos sintomas que dá, pela comichão, pelo ardor.
E nesse sentido a maioria dos doentes acaba por referir que é uma doença que tem um impacto na sua qualidade de vida e com a qual pode ser difícil de lidar, até porque alguns tratamentos que nós temos disponíveis não são 100% eficazes, quer no controle dos sintomas como a comichão, como até no fazer desaparecer completamente as manchas. Que tipos de tratamentos são esses? Nós tratamos os linfomas da pele consoante o grau de agressividade da doença. Como eu disse, a grande maioria dos doentes terá uma doença localizada à pele que não põe em risco a sua vida, mas infelizmente existe uma porcentagem de doentes que podem progredir para formas mais graves na pele e que podem, de alguma forma, implicar tratamentos mais agressivos e essa própria progressão da doença pôr em risco a vida do doente. Eu costumo dizer que nós temos uma doença ligeira, temos um tratamento ligeiro, ou seja, se eu tenho uma doença localizada à pele, irei tratar o doente com formas de tratamento localizados à pele, desde cremes hidratantes, a cremes com corticoide, outros imunomoduladores, a quimioterapia, digamos, em creme, que existe disponível, depois podemos usar fototerapia ou radioterapia, portanto, são o que nós chamamos os tratamentos localizados à pele, que fazem sentido nas fases iniciais da doença. A escolha do tratamento vai sempre depender da extensão da doença, ou seja, que quantidade de pele é que está atingida e pelos tratamentos prévios já efetuados e pela resposta aos mesmos. Tem uma evolução favorável, pode-se dizer assim, a doença? 75% a 90%, sim. O doente acaba por ter aquelas manchas que aparecem e desaparecem, tem tendência a agravar em períodos de stress, normalmente melhoram com a exposição solar e a maioria dos doentes acabará por ter uma sobrevida igual a qualquer outra pessoa e vai falecer de outra causa que não o linfoma, mas irá falecer com o seu linfoma. Portanto, aquilo que nós dizemos é o senhor ou a senhora não irá morrer disto, mas irá morrer com isto. Portanto, torna-se uma doença crónica com uma evolução variável. Mas o linfoma é uma palavra pesada. É. E as pessoas, é fácil retirar esse peso quando é um linfoma cutâneo não é, em termos psicológicos? Não é porque, lá está, as pessoas quando chegam à consulta com diagnóstico de linfoma, aquilo que associam sempre é uma doença grave e muitas vezes fatal, e se não for fatal vai obrigá-la a fazer quimioterapias agressivas ou eventualmente um transplante. E, portanto, por isso é que os linfomas cutâneos são um bocadinho um mundo à parte e é preciso desconstruir esta ideia. As primeiras consultas são sempre consultas muito demoradas porque os doentes, mesmo que tenham um linfoma com excelente prognóstico, a ideia que têm é que têm uma doença grave e, portanto, desconstruir esta ideia demora tempo, dá trabalho, entre aspas, mas tem que ser feita. Porque eu costumo dizer aos doentes, esta doença agrava com o stress. Se a pessoa não tem noção da doença que tem, vai sempre achar que tem uma doença muito pior, vai andar nervosa e estressada e muito provavelmente a sua doença irá piorar. Portanto, ter a noção daquilo que tem é importante para a compliance do doente, para que o doente adira aos tratamentos, adira àquilo que nós lhe propomos. E, portanto, nesse sentido, são sempre consultas difíceis, até porque a forma de nós termos de tratar é diferente da maioria dos outros tumores. Portanto, o que nós vamos dizer a um doente que tem uma micose fungoide numa fase inicial, que a maioria deles é: vou tratar a sua doença consoante a agressividade dela. Ora bem, se tivermos em consideração que o doente se calhar tem um familiar ou um amigo, alguém próximo que teve, vamos falar de um tumor da mama muito pequenino e que foi submetido à cirurgia, radioterapia, quimioterapia para que o tumor não apareça, e nós estamos a dizer que neste caso eu vou tratar a doença consoante o estado em que ela está e vou dizer ao doente que se houver alturas que não tiver nada na pele, eu não vou fazer nada. Ou seja, no fundo o que nós estamos a dizer é que vamos andar atrás da doença e não à frente. Isto vai contra qualquer conceito ou noção de cancro que as pessoas têm. E é preciso explicar isto muito bem, senão a pessoa vai sentir ou vai achar que está a ser negligenciada e vai dizer: então, a doutora está à espera que a minha doença agrave para a tratar, porque é que não me trata antes? Eu não trato antes porque eu não tenho meios para tratar antes, ou aqueles meios que estão disponíveis, não há nenhuma evidência de benefício para o doente serem usadas. Eu costumo explicar que se eu usar uma quimioterapia num doente que não precisa dela, vou estar a fazer um tratamento altamente agressivo que pode ter consequências graves,
não vou curar o doente e estou a usar uma linha de tratamento que eu nunca sei se posso precisar no futuro. Portanto, explicar tudo isto, desconstruir a noção de cancro que a pessoa tem, explicar especificamente como é que o seu cancro, neste caso o linfoma cutâneo, se vai provavelmente comportar, é muito importante para termos um sucesso terapêutico e termos um doente tranquilo e seguro e com noção, que na grande maioria das vezes não tem, felizmente, uma doença grave. E os níveis de toxicidade dos tratamentos também não são tão elevados? Exatamente, ou seja, há tratamentos que têm uma dose cumulativa. Eu não posso fazer quimioterapia indefinitivamente num doente, eu não posso fazer radioterapia dessa forma, ou mesmo fototerapia, os tratamentos têm limites e, portanto, e todos têm efeitos secundários. Portanto, eu tenho que saber gerir muito bem qual tratamento que eu vou usar na determinada fase, sob pena de estar a dar toxicidade ao doente, a dar-lhe efeitos secundários, alguns potencialmente fatais, não é? Uma neutropenia, portanto uma diminuição das defesas causada pela quimioterapia, pode levar a uma infecção grave e uma morte. Portanto, eu tenho que ter a noção da agressividade do tratamento, tendo em conta o doente que tem à frente e aquilo que é necessário. Há algum grupo que esteja mais exposto, um grupo etário, um grupo social, que esteja mais exposto a este tipo de... A faixa etária é entre os 50 e 60, a média na micose fungoide. Agora, há sempre exceções, não é? Pode surgir numa fase mais precoce, é uma doença extremamente rara em crianças, mas pode surgir em idades também mais avançadas, mas digamos que a média é entre os 50 e os 60 anos. A que sinais se deve estar especialmente atento? Então, em relação à micose fungoide, eu volto a insistir um bocadinho neste porque é o mais comum. O quadro clínico mais típico são manchas avermelhadas, rosadas, com alguma descamação discreta, que podem dar alguma discreta comichão ou não, que na forma mais comum aparecem na zona, nós chamamos de cintura pélvica, ou seja, na zona das ancas, das nádegas, da zona púbica, abaixo do umbigo. Essa é a forma mais comum de início das lesões. Portanto, se as pessoas tiverem esse tipo de lesões, muitas vezes até pode ser uma psoríase, pode ser um eczema. Outra coisa que chama a atenção é doenças de pele que não respondem ao tratamento. Doenças que estão catalogadas como psoríase ou eczemas, mas quando nós as tratamos não há resposta. Portanto, isso também é um sinal de alerta. Manchas que não desaparecem com o tratamento, que se tornam crónicas, que se tornam prolongadas. Isso pode-nos, e por exemplo, se com esta descrição clínica localizadas às áreas que eu referi, devemos sempre pensar num linfoma cutâneo, uma micose fungoide. Para o diagnóstico é fundamental uma biópsia de pele. Não só uma biópsia de pele para a anatomia patológica, mas também nos fases iniciais para o que nós chamamos um estudo genético, para perceber se naquele pedacinho de pele existem linfócitos atípicos, portanto linfócitos clonais, linfócitos malignos. Há testes muito mais sensíveis que nos permitem, numa fase muito precoce, em que a anatomia patológica não é conclusiva, ajudar a fazer o diagnóstico. Algum conselho especial para quem está a começar, nesta altura, a enfrentar o percurso do tratamento da doença? Obter informação e obter ajuda através de equipas multidisciplinares. Obter informação onde? Então, através da sua equipa multidisciplinar, as doenças raras devem ser abordadas por equipas com experiência no tratamento desta doença. Porque, mesmo para quem tem experiência, às vezes lidar com estas doenças não é fácil, mas é completamente diferente lidar com alguém que vê 100 ou 200 destes doentes por ano do que alguém que vê 1 ou 2, como é facilmente entendível. Portanto, uma equipa multidisciplinar que engloba dermatologistas, hematologistas, radioterapeutas, enfermagem, assistência social, é extremamente importante. Outra forma de pesquisa de informação. Há na internet sites fiáveis com informação fiável. Não será ir ao Dr. Google, mas há, por exemplo, o site da APCL, há sites americanos feitos por doentes para doentes com informação fiável. Portanto, a internet é sem dúvida uma excelente ferramenta se usada adequadamente, mas na minha opinião é um complemento à conversa que é fundamental ter com o seu médico assistente, nomeadamente com o dermatologista ou hematologista que o segue. Doutora Mariana Cravo, muito obrigada por ter estado aqui connosco e por ter aceitado este convite para estar no podcast do Sangue que é em nós. Termina aqui este episódio dedicado ao linfoma cutâneo, uma doença específica
e apesar de crónica, com um tratamento que permite um conforto de vida aos pacientes. Esperamos ter eliminado alguma daquilo que é a procura de informação sobre este tema. O podcast da Sangue que é em nós está disponível no site da APCL, está também disponível no canal da APCL no YouTube e no Spotify. Voltamos para o próximo episódio com um outro tema. Esperemos que volte connosco. Obrigada.